Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria, sinta-se abraçado, em nome de toda a nossa equipe aqui, nós queremos assim agradecer você o carinho que você nos dá de poder entrar aí no seu santo e abençoado lar. E ao mesmo tempo dizer, você é muito bem-vindo, bem-vinda para participar, para interagir conosco do nosso Saúde e Fé, gente. E o programa já começou, estamos ao vivo e em cores para todo o Brasil. Você, claro, pode e deve participar. O telefone mais famoso desse país, minha gente, 0300 210 1210, para você ficar à vontade, participar, interagir também, mandar sua pergunta, viu? E o WhatsApp, mais um recurso, 12 99634 3734, 12 9634 3734. E é claro, para você acompanhar as fotos, os bastidores, os vídeos. Ai, olha só, eu estou postando bênçãos, também bênçãos, no nosso Instagram do programa Saúde e Fé. Portanto, esses recursos para você ligar e participar, viu? Fique à vontade. Minha gente querida, à medida que os casos de contaminação e de morte por Covid-19 vão aumentando, torna-se crucial que os indivíduos estejam a par de todos os sintomas que possam estar associados a esse vírus. Os sinais indicadores mais comuns da doença incluem febre, tosse seca persistente e falta de ar ou dor ao respirar. Porém, muitos doentes também experienciam dores musculares, conjuntivite, perda de olfato ou de paladar, tonturas, falta de apetite, entre outros. Assim como a diarreia, a dor de garganta e o ouvido também podem ser um dos indícios da Covid-19. E mesmo sendo menos comum, devemos ficar atentos. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas do coronavírus se assemelham aos dos outros vírus respiratórios. Isso pode dificultar, inclusive, o diagnóstico, que depende de uma investigação mais profunda. Para conversar comigo e com você e melhor sobre esse assunto, eu vou convidar agora ele, o nosso médico otorrinolaringologista, o doutor Ricardo Cavalcante. Doutor Ricardo, boa noite, bem-vindo. Entra aqui, doutor. Boa noite, Frei, boa noite. Bem-vindo, né? Sinta-se abraçado, doutor. Né? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, poder compartilhar um pouco aí de informações, ainda mais nessa época do ano que a gente está começando a ficar um pouco mais assustado de novo aí. A gente tem muita coisa para falar, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta do senhor. O senhor arrumou bem a gola, não? Ixi, não, arrumei, deixa eu tô dizendo isso da gola porque a dona Graciana, a mãe dele, tá lá em São José dos Campos. Outro dia eu estive no consultório, né, conversando lá, enfim, e eu tirei uma foto com ele, deixa eu arrumar a gola, porque a minha mãe vai perceber, ela pega no meu pé. Um beijo, dona Graciana, e a dona Maria, sua avó, né, também lá. Isso, muito obrigado. Beijo, mãe. Doutor, sente-se, por favor, gente. Gente, o doutor Ricardo Cavalcante já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé, e o assunto de hoje é justamente falar sobre ouvido, a nossa garganta e, claro, associar essa realidade que a gente está vivendo também, porque a gente, como você viu no início da minha fala, tem sintomas assim que pode camuflar. Quer dizer que já não bastava, doutor, assim, aqueles os sintomas clássicos, tem mais esses agora também do ouvido, da garganta? Sim, a gente tem que lembrar que, assim, tem os sintomas clássicos mesmo, né, que são tosse, falta de ar, febre, perda do olfato, que, assim, são tão relatados. Mas você tem alguns pacientes que procuram o nosso consultório e falam, doutor, eu tô com uma sinusite atacada. E aí você fala, opa, aí você vai lá, faz o teste no paciente e você acaba descobrindo que ele estava com o Covid. Ou realmente chega um paciente, estava com o nariz um pouco atacado, agora meu ouvido está doendo. E aí nesse sintoma você acaba descobrindo alguns sintomas não tão típicos, né? O que a gente chama de sintoma atípico, mas que são presentes no Covid-19. Ô, doutor Ricardo, a gente já está, esse mês de março, doutor, assim, estamos dando aquele ciclo do ano, né? Do ano dessa pandemia, etc. Assim. Hoje, né, vocês médicos, autoridades, já têm muito mais informações sobre esse vírus ou ainda é um vírus misterioso, inclusive para vocês? Não, assim, a primeira coisa que a gente fala é um vírus misterioso, assim, mas se a gente for comparar a um ano atrás, as informações que a gente teve, que a gente ganhou, informações vindas da China, informações vindas da Itália, informações vindas dos Estados Unidos, né, Alemanha também, a gente já ampliou muito o leque dos tratamentos, né? Entendi. Se a gente comparar, por exemplo, até com o SARS-CoV-1, né, que foi o primeiro coronavírus que deu uma infecção grande, por exemplo, você não poderia usar corticoide no paciente, no SARS-CoV-1. No SARS-CoV-2, não. Que é esse? Que é o atual agora, que a gente está vivendo, a Covid-19.
você já percebe que o corticoide que a gente usa já melhora muito o prognóstico do paciente, principalmente do paciente hospitalizado. Então, são coisas que a gente foi aprendendo com o vírus ao longo desse 1 ano e que a gente está conseguindo usar agora com excelentes resultados. Okay. Ô, doutor Ricardo, antes a gente espirrava normal, a gente tossia normal, então quando a gente vê que alguém hoje está espirrando, está tossindo, ou seja, a nossa cabeça, doutor, ela está tão acelerada, está tão, assim, a gente viu algumas fases até meio neurótica, qualquer coisinha, alguém espirrou, alguém tossiu, meu Deus do céu. Antes a gente fazia isso brincando, enfim, mas em relação aos ouvidos, antes a gente tinha dor de ouvido, a gente tinha dor de garganta que arranhava, etc, etc, mas parece que hoje a nossa cabeça está pensando, qualquer sintoma, coronavírus. Né? Não, isso... E até legal, porque assim, algumas dores de garganta que antes as pessoas ignoravam, que você tinha evoluído depois assim, para um abscesso, umas doenças piores, hoje não, a gente está conseguindo até fazer os tratamentos precoces de algumas dores de garganta. Mas de fato, assim, essa preocupação hoje em dia, você está no supermercado, alguém espirra do seu lado, todo mundo já abre um pouco ali a distância, né? Mas é legal essa preocupação também, porque é uma questão sanitária, não é só o coronavírus que a gente transmite, né? Exato. A gente vai falar sobre o ouvido, assim, mas aproveitando esse momento que estamos introduzindo assim, a questão do coronavírus, diretora, nós temos assim 2 videozinhos, assim, até mesmo para ilustrar para quem está em casa. Pode colocar o primeiro, assim, porque é justamente quando a gente fala assim, mantenha a distância, cuidado não espirrar, cuidado não tossir. Então, eu gostaria que o doutor comentasse esse vídeo aí, doutor. Aí a pessoa o quê? É só falando ou está espirrando, está tossindo? Não, esse vídeo pode ser as duas coisas. Só o simples ato de falar, né, que a gente pode observar pelo vídeo ali, o deslocamento de partículas, né, dos fomites, né, que a gente chama, que são partículas que podem ou não conter o vírus, né, que, por exemplo, se uma pessoa infectada, o fomites, né, que são essas partículazinhas que saem da boca e do ar exalado do paciente, eles podem conter a carga viral e infectar o paciente que está... Mas assim, qual a distância? Por exemplo, nós estamos aqui pelo menos uns 2,5 metros aqui, né? Não, o ideal mesmo, assim, numa distância de 1,5 metro a 2, assim, é o ideal para você... Que o vírus vai e ele vai cair a gravidade vai cair. Exatamente. Pela própria gravidade, ele tem um peso molecular, que a gente fala, alto, que não deixa ele flutuando tanto. Então, ele vai acabar decantando no ar, vai acabar caindo, senão você não vai ser infectado. Mas 1,5 metro, 2 já é uma distância segura. Por isso que a máscara é fundamental, doutor. Exatamente. A máscara, todo mundo fala, mas a máscara não filtra, o vírus é menor que a máscara. Não, você tem que pensar que a máscara também ela vai filtrar aquela gotícula grande, ela vai segurar na máscara aquela gotícula grande. Então, você vai transmitir menos, você vai jogar menos vírus no ar. Então, isso também é uma excelente proteção, né? Proteção para... Ô, doutor Ricardo, assim, por isso que a gente tem que usar máscara, a gente tem que colocar máscara, porque tem máscaras e máscaras, enfim, né? Tem aquelas máscaras enfeitadas, estéticas, enfim, desenhinhos, enfim. Muito mais que usar isso, tem que ser a funcionalidade. Então, coloca a máscara e tenta soprar uma vela e tenta, se não apagar, é porque, opa, essa tá boa, né? Então, é um dos critérios, doutor. Não, é uma boa tática mesmo. Vamos assoprar uma vela, ver se a chama não balançou muito, ver se não tem uma... Se apagou a vela, joga fora essa máscara. Por mais bonitinho que seja, desenho que seja, assim, cuidado, viu? Ô, diretora, temos outro vídeo também, ou seja, agora, digamos assim, qualquer vírus, não é só o corona, qualquer vírus, quando ele entra pela respiração, olha o que acontece, olha o caminho que ele faz. Coloca aí, olha lá. Doutor, pode comentar, doutor. Nesse vídeo aí que a gente consegue ver o seguinte, você já começa a ver a entrada do vírus pela mucosa nasal, né? Então ele vai passar ali por toda a cavidade nasal, ali onde está descendo, vai descer ali pela laringe, vai chegar na traqueia, onde agora está descendo ali na traqueia, né, nos brônquios fontes, vai contaminar o pulmão do paciente. Então assim, é uma coisa que eu gosto até de brincar no consultório, que a gente pensa assim, a gente dividiu o corpo, né, em ouvido, nariz, garganta, mas Deus, quando construiu a gente, não dividiu. Fez uma engrenagem só, né? Fez uma engrenagem só. Então, a mucosa que você tem no nariz é a mesma mucosa que você vai ter na traqueia, é a mesma mucosa que você vai ter no pulmão. Então, assim, você tem todos esses lugares, o vírus chegando lá. O vírus, a gente tem que pensar que ele funciona como se fosse uma chave. Ele está em busca de fechaduras. Então, toda a via aérea você vai ter essa fechadura. Então, esse vídeo é bem legal porque mostra, olha o tamanho
a quantidade de lugares que o vírus pode encontrar essa fechadura para infecção. Todo esse caminho, ele pode encontrar... Ele vai encontrar essa fechadura aí, que é... Por isso que tem que se proteger, viu, gente? Ele vai até, ó, aqui lá, como é que é, os alvéolos? É o último... Esse final do vídeo é o alvéolo pulmonar mesmo. Que é o último que lá se instala e o estrago está feito. A gente fez questão de trazer esses videozinhos para você, para ilustrar para você, assim, o caminho que faz qualquer vírus, né? Inclusive esse que a gente está se cuidando aí, o coronavírus. Doutor, vamos entrar um pouquinho agora, já entendemos essa situação dos sintomas também da Covid, mas assim, quando as pessoas reclamam de dor no ouvido, né? Quais são as principais doenças do ouvido, doutor? Quando a gente fala em ouvido, é legal a gente lembrar que assim, primeiro a gente tem que falar uma parte anatômica do ouvido, uma parte anatômica do ouvido. A gente tem 3 partes anatômicas do ouvido, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Sendo que a orelha externa é essa parte que a gente acaba vendo aqui. Que a gente coloca a máscara. Isso, exatamente. Onde a gente pendura a máscara, onde erradamente a gente passa o cotonete. Ok. Essa parte a gente chama de orelha externa. Da membrana do tímpano para dentro, a gente acaba chamando de orelha média, tá? Essa orelha média, ela vai ter uma comunicação lá com o nariz. Por isso que o corona, você pode ter a infecção do ouvido exatamente por essa contiguidade da orelha média com o nariz. E você tem a orelha interna, que é onde realmente você tem todos os mecanismos funcionais do ouvido. Você tem tanto a cóclea, né, que vai fazer a gente ouvir, quanto o labirinto, né, das labirintites. Então, assim, quando a gente fala em otite, a gente tem basicamente 2 otites. A otite externa aguda, que é uma infecção dessa parte da orelha, né, que dá aqui até a membrana do tímpano, e a otite média aguda, que é da membrana do tímpano até a cóclea, nessa caixa que fica entre a cóclea e a membrana do tímpano. Eu queria dizer para você que está acompanhando, você pode ficar à vontade pelo 0300 210 1210 para fazer a sua pergunta. Aproveite, estamos ao vivo, minha gente, e o médico está aqui, ó. Então é a sua oportunidade também de perguntar. Eu não quero que você vá dormir hoje à noite, nessa sexta-feira, e nem passar o final de semana e com dúvida, quando na verdade você teve a oportunidade de perguntar aqui ao vivo para o Dr. Ricardo, viu? Agora, doutor, assim, a gente tem essa proteção natural que é a famosa cerinha. Eu posso tirar a cera, eu tenho que deixar, uns dizem assim, não tira, não, é a proteção natural do ouvido. Como é que fica a minha relação com essa cera do ouvido? Que de repente assim fica, nossa, que o ouvido está sujo, é a questão de estética também, de higiene. E aí, doutor? Então, a primeira coisa que a gente fala, a cera do ouvido, ela serve para quê? Para proteção do ouvido. Ela é feita exatamente para isso. Então, ela é produzida ali no conduto auditivo e o próprio corpo vai expelindo a cera. Então, por isso que a gente consegue, ela produzida lá dentro, mas a gente consegue ver ela se exteriorizando aqui para fora. Uma coisa que a gente orienta o paciente, assim, pode fazer a limpeza? Pode, mas como que a gente vai limpar? Ponta do dedo com a toalha depois do banho. Então, terminou o banho. Só onde alcança o dedo e a toalha. Onde o dedo alcança, onde a toalha alcança. Por que o cotonete a gente orienta a não usar? Porque o cotonete, ele vai acabar empurrando a cera. O que o corpo estava tentando tirar, você acaba empurrando lá para dentro. E ela vai aderindo cada vez mais? Mas vai se acumulando e vai deixando o paciente com o ouvido mais tampado, um pouquinho surdo. Aí é aquela história que às vezes a gente percebe muito. Ah, fui na praia, caiu água e não está saindo água. Não. A maioria das vezes que essa água aqui não sai, na verdade é a cera que foi molhada pela água do mar, da piscina. Então o ideal é não usar essas hastes flexíveis aí, doutor, e não limpar com isso. Não, a gente brinca. O otorrino, a única funcionalidade da haste flexível é dar dinheiro para o otorrino, porque o paciente usa, tampa a orelha, vai ter que ir no otorrino lá procurar o otorrino. É sincero aí, ó, né? Então, cuidado, assim, porque a gente vê, doutor, assim, que nos espelhos dos banheiros, enfim, inclusive a mãe, olha, atenção, mãe, a mãe diz assim, ensina as crianças, e é um perigo enorme, doutor, para usar aquelas hastes assim por conta própria. Isso pode furar até o tímpano, não pode? Não, pode, assim, e é extremamente frequente. Isso é uma coisa bem legal de falar também, porque assim, é extremamente frequente. O paciente está lá no banheiro utilizando a haste flexível, alguém abre a porta, bate no cotovelo e perfura. Tem uma perfuração, que a gente chama de perfuração traumática da membrana do tímpano. Assim, de verdade, a gente atende pelo menos 1 por semana no consultório com uma perfuração traumática. Muitas pessoas, doutor, assim, que a gente vê que hoje é a moda, isso não é de hoje, na verdade, os famosos fones de ouvido. As pessoas hoje estão mais em casa, graças a Deus, estão se cuidando, enfim, mas a gente vê que no dia a dia a pessoa está caminhando com aquele fone de ouvido, etc. O som concentrado ali
também com o passar do tempo vai fazendo com que a gente possa perder a audição, doutor? Com certeza absoluta, principalmente som alto. Então, assim, um fone de ouvido, que a pessoa está usando fone de ouvido, e ela não consegue conversar com uma outra pessoa por causa do volume do fone de ouvido, a gente já acredita que esse já vai ter um volume tóxico para o ouvido, que a gente Então fala. quer dizer que o critério é, você pode até usar o fone, mas desde que também você escute algo externo. Isso, você consiga conversar com a pessoa sem ter que ficar tirando fone, sem ter que ficar levantando fone, ouvindo. E se você tá, por exemplo, você entra no elevador, escuta a música da pessoa, você pode ter certeza que esse fone está muito alto. Isso tá, a longo prazo, doutor, vai fazer um estrago enorme. Vai levar a perda de audição. Uau. Você vai levar E é perda. irreversível em muitos casos? Essa perda, que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, né, pelo fone de ouvido, ela é irreversível. Entendi. Ela... Eu estou aproveitando fazer as minhas perguntas. Se você tem as suas perguntas, por favor, fique à vontade, viu? Ô, doutor, eu vou falar do zumbido. Mas assim, no intervalo, né, o senhor viu uma propaganda aqui, uma chamadinha, muito bonita, enfim, mas viu ali que de repente um celular com a criança. E o senhor, nossa, Frei, isso também me faz recordar que hoje é uma realidade. Que realidade é essa, doutor? O atraso de fala na infância, né? Então, assim, o abuso das telas, né, que a gente cada dia mais fala, celular, tablet, smartphone, TV, aqueles vídeos infantis, a gente tem percebido cada vez mais no consultório o atraso de fala das crianças. Então, Uau. São crianças que a gente até orienta, assim, até os 2 anos a criança não pode ter contato com nenhuma tela, nenhum celular, televisão. Até os 2 anos. Até os 2 anos. E a gente percebe que crianças com 2 anos que já teriam que estar formando frases, elas chegam às vezes falando 1, 2, 3 palavras, assim, com uma contagem de palavras extremamente baixa. Limitadas. Limitadas exatamente por conta do uso do abuso do uso de telas. Olha, então fica esse alerta, viu? O doutor viu no intervalo, assim, ele só viu a imagem do celular e já soou, nossas crianças também sofrem por causa disso. Então, um alerta aí para os pais, viu? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o zumbido. O que é um zumbido no ouvido? O que está indicando? A primeira coisa, quando a gente fala de zumbido, existem 2 tipos de zumbido, os objetivos e os não objetivos. O não objetivo, que é o mais comum, que é aquele barulho que só o paciente escuta, que é uma percepção de som, então aquele chiado, apito, panela de pressão, barulho de mar que fica dentro da orelha dele, mas que só existe para ele. O que ele indica? Ele indica, assim, é uma infinidade de coisas que podem acontecer que levam ao zumbido. Pode ser uma perda auditiva, pode ser um abuso de cafeína, então muito café, chá preto, Uau. Pode levar o paciente a ter zumbido. Então, assim, sempre que tem... E o zumbido a gente tem que lembrar, é importante lembrar, ele tem tratamento. Então, não é aquela coisa que, não, zumbido não tem cura. Não, ele tem tratamento. Só que a gente precisa fazer um diagnóstico dele bem certinho para, através desse diagnóstico, a gente conseguir ter uma linha de tratamento. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre a garganta, doutor. O senhor é otorrino, enfim, laringologista, então a garganta. Quando começa assim, aqueles sintomas da garganta que a gente começa, parece assim que alguma coisa está arranhando. O que está acontecendo? Onde que está arranhando? São as cordas vocais? É alguma coisa na laringe? Tem feridinha se abrindo ali? O que está acontecendo? Quando a garganta está arranhando, normalmente a gente tem 2 lugares que podem ser. Ou a amígdala, aqui essa parte superior da amígdala, ou o principal mesmo da garganta arranhando é a laringe, né? Que a laringe é esse órgão aqui, né? O famoso pomo de Adão, Okay. Que é onde você fica a prega vocal, a corda vocal. E assim, muito provavelmente seja uma inflamação desse local da via aérea, né? Da prega vocal. Mas assim, por que a gente fica forçando, tentando limpar a garganta e fica forçando? Esse ato, né, de fazer isso, doutor, está melhorando, está limpando ou está prejudicando ainda mais? Não, na verdade esse pigarrear aí, esse bichinho do ran-ran, ele é extremamente ruim para a garganta. Você faz uma vibração em cima da prega vocal, você faz uma lesãozinha ali em cima da prega vocal, que não é bom para a qualidade de voz, para o futuro da voz. Para quem é profissional de voz, então, professor, atendente de telemarketing, que trabalha com a voz no dia a dia, vendedor. Televisão, rádio, missa. Rádio, cantor, padre. Exatamente. Esse pigarrear, ele é extremamente deletério, ele é muito ruim para a prega vocal. E o que fazer nesse caso, doutor? Tomar água? Tomar água, tentar, por exemplo, se a garganta está arranhando, o senhor trabalha com a voz, talvez assim, diminuir o uso da voz, tentar usar algum outro auxílio para a voz,
microfone, Entendi. falar mais projetado, que a gente fala, para você ter uma melhora, pra você não deixar estragar a prega vocal ali naquele Eu já momento. vou falar sobre a garganta, antes de continuar o assunto, viu? Porque agora o telefone mais famoso desse país já está dando um sinal de vida. 0300 210 1210. Alô, boa noite. Não acredito. Caiu a ligação, meu Deus do céu, caiu a ligação. Vamos chamar então o depoimento, diretora? Vamos aproveitar e chamar um depoimento. É a Lívia Ximenes, de São José dos Campos, onde o Frei Rinaldo e o doutor Ricardo moram. A Lívia tem esse depoimento que ela vai falar sobre os sintomas que ela viveu, ou está vivendo, né? Melhor que viveu. Vamos deixar ela contar. Fala, Lívia. Oi, meu nome é Lívia, sou de São José dos Campos e eu tive Covid entre agosto e setembro do ano passado. Alguns dos sintomas que eu tive foram muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo, perda do paladar, perda do olfato. Meu ouvido, eu senti muita pressão também. E o que mais se prolongou foram as dores no corpo, a falta do paladar e a falta do olfato. Na verdade, o paladar eu comecei a sentir um sabor muito rançoso dos alimentos. Então, frutas e legumes que eu tinha costume de comer começaram a ter um sabor totalmente diferente do que seria realmente. E isso se prolongou por muito tempo. A pressão no meu ouvido foi o sintoma mais passageiro que eu tive. Eu lembro que no começo fiquei com o ouvido, parecia que tinha uma pressão muito grande, mas logo em seguida passou. Então foi o paladar e o olfato que mais se estendeu. As dores no corpo também foram bem difíceis, o que me impediu de fazer exercícios físicos. Antes, os exercícios que eu fazia, por exemplo, corridas e caminhadas, eu sinto que hoje eu tenho uma disposição menor do que eu tinha antes. É isso. Aí, doutora, é a Lívia, né? A Lívia, ela teve os dois sintomas, um menos grave no ouvido, mas aí na garganta um pouco mais difícil, né, doutor? É muito legal esse depoimento da Lívia, que a gente percebe no consultório, você tem alguns pacientes que tem isso mesmo, que eles chegam, doutora, a pressão no ouvido permanece, às vezes fica até um mês, ela deu, assim, a gente pode até falar que ela deu um pouco de sorte de ser uma pressão um tempo mais curto, mas você tem paciente que fica 2, 3 meses com essa pressão no ouvido. Duas coisas que ela falou ali que são bem interessantes é a perda do olfato e paladar, que tem alguns pacientes que eles acabam perdendo esse olfato num tempo um pouco mais longo, e esse aí a gente fala, tem tratamento também, vamos tratar, porque assim, às vezes até um tratamento precoce não retornou o paladar, o olfato até 15 dias, procura um otorrino, procura um médico, seu clínico, para a gente já começar um tratamento um pouco antes dessa perda do olfato. Esse da garganta também é uma coisa que a Lívia comentou, que é legal de perceber também, que alguns pacientes, o principal sintoma dele é faríngeo, é a dor de garganta. Okay. Então, dor de garganta que está persistindo, uma dor mais forte, procura o médico para a gente dar uma... Mas tem o perigo de começar a fechar, doutora, assim, a garganta ou não? Eu tenho dificuldade de respirar pelo nariz, aí usa o recurso, o plano B, que é a garganta. Eu tenho também dificuldade de respirar? A primeira coisa que a gente fala assim, fechar a garganta não vai fechar, você não vai morrer afogado. Uma das coisas que pode acontecer no Covid, aí também é um sintoma de alerta, essa dificuldade de respirar, você pode já estar tendo algum grau de acometimento pulmonar. Então aí nesse acometimento pulmonar, assim, realmente é interessante, às vezes até a internação hospitalar para tratamento, já oxigenoterapia, corticoide, heparina, que a gente usa nesses tratamentos hospitalares mesmo. O que não pode, talvez, a automedicação, doutor, não pode? Não, a gente sempre orienta, nunca se automedicar, não se automedique. Tá com sintoma, procura um serviço de saúde mais perto da sua casa, pronto-socorro, UBS, UPA, porque não tente automedicação em casa mesmo. Doutor, temos mais ligação. Agora, tomara que a gente consiga pelo 0300 210 1210. Telefone tocando. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, com quem a gente tem a alegria de conversar nessa noite? A Sandra. Sandra, fala da onde, minha querida? Jacareí. Jacareí, que maravilha. Somos vizinhos, eu moro em São José, Sandra. Olha que maravilha. Ô, Sandra, tem alguma pergunta aqui para o doutor Ricardo?
Tenho sim. Pois não. Eu positivei de Covid, né? E eu já tomei a medicação, terminei na terça-feira. Eu continuo sem olfato e o paladar também subiu um pouco. E estou continuando com muita dor no corpo. Inclusive, ontem eu voltei no médico, ele falou que se tivesse falta de ar, se tivesse alguma outra coisa pior, para procurar de novo para o socorro. Mas no momento está tudo bem. Queria saber se essa dor no corpo é persistente mesmo. Sandra, primeiramente um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco. Então, fez a pergunta e aí no conforto da sua casa vai ouvir a resposta, Sandra. Oi, Sandra. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela pergunta. Essa dor no corpo, ela é passageira, mas às vezes ela fica um pouco persistente, assim. Ela dura, às vezes, até em alguns pacientes, você tem essa dor no corpo até um mês, assim, de dor no corpo. É um pouco diferente da zika e do chikungunya, que você tem dores um pouco mais longas, assim, no corpo, mas essa dor, ela vai passar, pode ficar tranquila, mas vai demorar um pouquinho mesmo. Alguns pacientes, ela demora um pouquinho mesmo. Ô, doutor Ricardo, nós colocamos o tema durante o dia, né? Então, se você tem a sua pergunta, pode mandar a pergunta pelo WhatsApp. E muitas pessoas começaram a gravar videozinhos e perguntas pelo WhatsApp. É o caso do Wagner. Wagner, faça a sua pergunta. Doutor, assista o programa que me ajuda nas minhas dúvidas. O que fazer se eu tiver com dor de garganta e outros sintomas, como dor de cabeça e febre? Então, o que fazer quando tiver com dor de garganta, dor de cabeça? O que fazer, doutor, nesse momento? É o Wagner. Oi, Wagner. Dor de garganta, febre, esses sintomas a gente orienta, procure um serviço de saúde. Procure seu médico, procure um serviço de saúde. Pode ser um pronto-socorro UPA, uma UBS, mas dor de garganta, principalmente a febre, lembra, a febre é um sintoma de alerta. Procure um serviço de saúde. Agora, ô doutor Ricardo, assim, muitas pessoas, a gente ouve, o doutor Ricardo está cansado de ouvir isso também. Ah, mas eu tenho um sintomazinho, eu não sei se eu tenho, de repente é um falso alerta, enfim. Então eu vou lá naquela unidade e já me mandam pela área do Covid e lá eu pego, quando na verdade não tinha. Como é que fica? Porque muita gente tem medo de sair de casa, justamente se vai na unidade e diz, não, eu não vou lá porque eu posso, lá sim eu vou pegar. Como é que fica essa relação, doutor, com o paciente com a unidade de tratamento? Não, primeira coisa, a gente tem que pensar que a maioria das unidades hoje, a grande maioria já está precavendo até esse medo da contaminação dentro da própria unidade. Então, você já tem distanciamentos sociais, áreas de ventilação forçada, então, para você ter maior troca de ar lá dentro daquele ambiente, né? Você não tem ambientes fechados, você até separou uma área de coronavírus, uma área não coronavírus. Mas só que tem que lembrar também assim, que às vezes você está com sintomas, você acha, não tô, mas você está em casa transmitindo para as pessoas, transmitindo no trabalho, então, Exato, na dúvida, a gente orienta, procura um serviço de saúde, assim, os serviços de saúde eles já estão ficando bem equipados para evitar essa contaminação dentro do serviço de saúde. O Saúde e Fé, gente, é um serviço de utilidade pública, né? Espiritualidade, ciência médica, e aqui, quando nós estamos ao vivo, é para você. Você é o protagonista aí do programa, viu? O médico é nosso convidado especial, mas quem vai orientando o programa é você, com a sua participação. E o telefone mais famoso do Brasil já está tocando de novo. Alô, boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite, com quem que eu falo? Eu liguei, Olívia. Olívia, é isso? Olívia, Olívia. Dona Olívia, bem-vinda, Deus abençoe. A senhora fala da onde, querida? de Mococa. De Mococa, conheço Mococa, que maravilha. Mococa. Né? E qual é a sua pergunta aqui para o doutor Ricardo, dona Olívia? A minha pergunta para o doutor Ricardo é que eu perdi todo o faro. Eu estou na cozinha, ligo o fogão de gás, abro 2, 3 botões e não sinto cheiro. Então eu queria saber dele por que é isso que aconteceu. Doutora, se ela não sente o cheiro, vai ligar lá, não sente o cheiro. Pode ser Covid, mas pode ser também outro problema. Quais são? Não, sim, você tem a primeira coisa, hoje em dia, assim, a primeira suspeita que a gente faz da perda do olfato é o coronavírus. Mas você tem outras causas de perda de olfato, né? Você tem outras infecções virais também, mais leves, mais brandas, por exemplo, um rinovírus, um adenovírus, que também podem levar à perda de olfato. Momentânea. Você pode ter rinites alérgicas que podem levar o paciente a ter perda de olfato,
ou simplesmente uma que a gente chama de desmielinização. A gente não sabe o porquê, o nervo do olfato para de funcionar. A gente não tem uma explicação ainda na ciência. O que ela teria que fazer, a dona Olívia? No caso da dona Olívia, assim, eu sugiro fortemente ela procurar um otorrino. Porque a gente vai ter que fazer uma rinoscopia, que a gente chama olhar lá dentro do nariz, ver se tem alguma coisa que está bloqueando ali o que a gente chama de goteira olfatória, que é por onde a gente vai sentir o cheiro, né? São o que a gente chama de anosmia obstrutiva. Se não for obstrutiva, daí a gente vai pesquisar uma lista de outras causas aí de perda do olfato. Okay. Dona Olívia, boa sorte aí. Agora, pelo amor de Deus, não deixa o gás ligado aí, pelo amor de Deus, viu? Na dúvida, desliga a boca do fogão, viu? Tem mais uma pergunta do WhatsApp aqui. As pessoas estão participando, doutor Ricardo. Quando as pessoas souberam que é o doutor Ricardo que está aqui, meu Deus, começou a chover de pergunta aqui. É a Ângela, é isso? Fala, Ângela. Oi, Frei. Eu sou Ângela Marques e eu estive em contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus. E eu estou em isolamento. Porém, eu estou com uma dor de garganta muito grande. Eu posso tomar um remédio para dor de garganta ou esse remédio pode causar algum efeito no coronavírus? Aumentar ou, complicar esse caso? Aí, doutora Ângela, mas assim, é interessante que ela teve um contato, mas não sei se ela não disse, deixou claro, se fez o teste, se ela também, mas na dúvida ela já está em isolamento, assim. O que o senhor orienta no caso da Ângela, que está preocupada lá, doutor? Primeira coisa, Angela, que a gente fala, não se automedique. É a primeira orientação que nós médicos damos, não tente uma automedicação. A segunda coisa, e mais importante, a gente tem um diagnóstico melhor dessa dor de garganta. A senhora teve contato positivo e agora está manifestando uns sintomas que pode ser de coronavírus. Então, vale a pena a senhora também procurar um serviço de saúde e se a senhora não fez o exame, talvez o médico que vai te atender vá solicitar o exame. Infelizmente, é aquele examezinho chato do cotonete no nariz e na garganta, tá? Mas assim, a primeira coisa, Angela, que a gente orienta, não tenta uma automedicação, tá? Procura um serviço de saúde. Agora, doutora, ali não disse, claro que ela fez o exame, não se estava positivo, enfim, ela se isolou por precaução da própria família e começou a sentir, de repente, assim, tem também, eu tenho certeza que não é o caso dela é real, né? Mas tem também, a nossa cabeça funciona com aquele efeito psicológico, ou seja, meu Deus do céu, eu potencializo algo em mim que está bem pequenininho, doutor. Existe isso? Não, existe bastante. Os sintomas ansiosos, né? Assim, você tem os sintomas de ansiedade, então você pega alguns pacientes que teve contato hoje com um paciente coronavírus, no dia seguinte já está com falta de ar. Não, a gente sabe que não é tão rápida a evolução da doença. Infelizmente, essa parte de ansiedade, essa parte psicológica também afeta. Óbvio, a gente está vendo um monte de notícias não muito agradáveis. Variantes para lá e variantes para cá. Variantes para cá, mutação da Amazônia, mutação da África do Sul, vacina de não sei o que lá. Então, assim, não sei quantos mil mortos. Então, assim, essa questão de ansiedade, às vezes, é o que o senhor falou, né? Às vezes até da própria Ângela. Pô, essa dor de garganta, será que não é ansiedade? Mas, assim, por isso que a gente sempre orienta. Procura um médico, porque, assim, a gente vai ter um diagnóstico, até inclusive, se for uma ansiedade, o médico consegue acalmar o paciente, ele consegue dar uma diminuída no estresse ali do paciente também. Legal, Ângela. Doutor, a gente está vendo assim essa questão também das vacinações, da vacina, da imunização, enfim. A pessoa que recebeu a primeira dose, né? Muitos já estão recebendo a segunda, mas se recebeu a primeira dose, ela pode ser contaminada ainda? Mesmo a primeira dose, ela não garante a imunização total nas principais vacinas que a gente tem, né? Que é a vacina chinesa da Coronavac, né? A vacina do Butantan. Então, assim, a gente orienta que mesmo após a segunda dose, o que é a ideia da vacina? É que você tenha um quadro mais leve, que assim, o quadro que você pegou não te leva para o hospital, não te leva à hospitalização. Então, assim, infelizmente... Após a segunda? Após a segunda. Então, assim, na primeira dose você ainda não está imunizado. Então, aguarde a segunda dose, porque assim, aí sim você vai ter aquele efeito protetivo da vacina. Então, é importante continuar usando máscara, etc., né? Mas mesmo depois da segunda dose, a gente ainda vai orientar o uso da máscara para evitar a dispersão do vírus, né? Uma carga viral, etc., né? Doutor, o telefone mais famoso do Brasil está tocando de novo, quer ver? Olha, disse, olha, só falei, o telefone começou a tocar. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, padre.
Boa noite, Frei Rinaldo. Que Deus, pode chamar de Padre Rinaldo, Frei Rinaldo, os dois vale, viu? Com quem que eu falo, querida? É Catarina Sintra, Dona Catarina Sintra, fala da onde, minha querida? de Belém do Pará. Belém do Pará, viva o Círio de Nazaré, olha que maravilha. Círio de Nazaré. Como é que é? É o pato no tucupi, é isso? Né? Pato no Tucupi, maniçoba, Maniçoba, o açaí, né? O açaí. Açaí. E aí de Belém do Pará, eu já fui várias vezes aí, rezei missa. Meu Deus do céu, que cidade linda. Parabéns, viu? E a senhora tá ligando, acompanhando a TV Aparecida aí, porque certamente tem uma perguntinha aqui pro doutor Ricardo, é isso? Claro, com certeza. Fique à vontade. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito de brincos. Algumas pessoas desobedecem à mãe e vão deitar com alguns brincos grandes. Há risco desses brincos perfurarem a membrana do tímpano? Olha que boa pergunta, nossa, linda, um beijo no seu coração, que Deus abençoe, parabéns aí, continue se cuidando. Fez a pergunta e vai ouvir pelo conforto aí da sua casa na telinha da Rede Aparecida, viu, doutor? Olá, Catarina. Na verdade, não. Mesmo os brincos grandes, normalmente eles são presos aqui no lóbulo da orelha. Ele não vai conseguir entrar aqui dentro do conduto auditivo, que a gente chama, e perfurar, mesmo os brincos grandes. O que a gente pode ter alguns acidentes são aqueles brincos, aqueles piercings, né? Eu acho que é isso que ela perguntou. Que ela coloca. Aí sim, eles vão poder entrar lá para dentro, assim, daí na tentativa de retirar esse piercing, você pode acabar lesionando sua membrana do tímpano, sim. Mas aqueles brincos que ficam aqui no lobo da orelha, não. Os piercings, principalmente esse aqui, que fica no tragus, né, que é essa regiãozinha aqui anterior da orelha, você pode ter algumas complicações com ele, sim. Então, a ideia, assim, o que orienta? Tirar para dormir? Porque ela falou de crianças desobedientes, assim, doutor, e aí? Então, a primeira coisa que a gente brinca como otorrino é não coloca piercing, porque a gente vê tanta complicação que a gente tem medo dos piercings mesmo. Mas, assim, se for colocar alguns piercings, principalmente colocar piercings pequenos, né? E criança, evitar ao máximo do uso de brincos grandes, não só pelo fato de ele colocar na orelha. Elas podem engolir, colocar no nariz, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com as crianças, sim. Além das infecções, né, doutor? Doutor, chegando pergunta também pelo WhatsApp, pode mandar, sim, é o Romário de Lucianópolis, São Paulo. Boa noite, Romário, que Deus te abençoe. Boa noite, Frei doutor. Eu tenho uma coceira frequente nos ouvidos e gostaria de não ter que usar hastes flexíveis. Qual a recomendação do doutor? É o nosso amigo Romário, doutor. Oi, Romário. Boa noite, obrigado pela pergunta. Na verdade, a primeira coisa que a gente orienta é não usar a haste flexível, porque algumas vezes a própria haste flexível pode estar ocasionando a coceira. Então você pode ter uma descamação da pele, daí você aumenta a descamação por conta da haste flexível. E aí esse aumento da descamação vai te trazer a coceira. Outra coisa que a gente orienta, parece uma coisa que a gente não percebe, mas dá uma olhada no shampoo que você usa, que às vezes a gente troca o shampoo, aumenta a coceira e a gente não faz essa ligação. Mas sério, doutor? Sério. Uau. Alguns shampoos, eles causam alergia no conduto auditivo, então às vezes só o simples fato da troca do shampoo. E por último, não menos importante, mas assim, se estiver começando a te incomodar, atrapalhar a qualidade de vida, aí talvez valha a pena procurar o médico também para fazer uma otoscopia e usar algumas gotas otológicas que vão ter uma melhora nessa coceira aí. O ideal é visitar o otorrino de quanto tempo? Ou só quando tiver um problema sério? Então, depende, assim, orientação mesmo é procurar quando tiver um problema sério. Se for a partir dos 50 anos, a gente pede para procurar, para pelo menos fazer algum exame de audição para ver se tem já algum grau de perda auditiva, tudo. E aqueles pacientes que têm aquelas rolhas de cera de repetição, a gente pede daí realmente para procurar a cada 6 meses, 1 ano, para fazer a lavagem do ouvido. Que maravilha. Doutor, o telefone, olha, o doutor Ricardo está aqui, a culpa não é minha, ele está aqui, né? Olha só, tá tocando. Alô, boa noite. Alô. Alô. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, é José Luiz do Estado. José Luiz, boa noite, seja bem-vindo, José. Fala da onde, meu irmão? Curitiba. De Curitiba, seja muito bem-vindo. Está acompanhando o Saúde e Fé pela Rede Aparecida de Comunicação em Curitiba. E qual é a sua pergunta para o doutor Ricardo? Bem, eu quero saber se é possível aí do doutor Ricardo ele falar alguma coisa sobre o neurinoma do acústico. É um problema aí que eu tive, que eu descobri há uns 5 anos atrás.
e procurei aí 2 médicos. Procurei o hospital primeiro, porque começou uns barulhos no ouvido, aí fiquei praticamente surdo do ouvido esquerdo. E aí fui num hospital que é só de otorrinolaringologia. Passei por outra consulta, aí me pediram uma ressonância e constataram lá que eu estou com um neurinoma no nervo acústico. Que fica lá dentro já do ouvido, acho que interno, né, pelo que ele falou aí. Parece que ele é um conduto ósseo, né, por onde passam 3 nervos, um deles é o acústico. Muito bem, muito bem. Parece que só poderia ser resolvido com a cirurgia, fazendo uma perfuração atrás da orelha ali, pelo crânio. E é muito complexa e muito difícil. E não sei se essa patologia é bem conhecida, se já é bem conhecida ou não. Que você pode falar algo sobre isso. Tem algum outro tratamento que não cirúrgico? Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Continue se cuidando aí em Curitiba. Fez a pergunta e vai ouvir com muito carinho. Doutor, o que ele tem e qual é o tratamento aí? Na verdade, assim, José Luiz, né? José Luiz. Obrigado pela pergunta. O que é o neurinoma acústico? A gente tem dentro do conduto auditivo interno, passam 4 nervos, né? E um dos nervos é o nervo acústico. E aí você tem um espessamento da bainha, né? Da capa do nervo, né? Que a gente chama de neurinoma. Ele normalmente é uma queixa de uma surdez unilateral mesmo, uma surdez só de um lado, tanto que ele falou que é uma perda na orelha esquerda, né, exclusivo. O tratamento do neurinoma, o primeiro tratamento é conservador, tá? Alguns casos, por que conservador? Porque você tem alguns casos que o neurinoma não vai ter uma evolução. Então você faz uma ressonância seriada e vê se ele tem um crescimento ou não tem um crescimento, porque se não tiver um crescimento, você acaba não optando pela cirurgia. Mas, alguns casos, assim, já para você evitar algumas complicações que ele pode vir a ter por conta do crescimento, aí o único tratamento dele é cirúrgico. É realmente que a gente faz um acesso reto sigmoide, que a gente fala, que é um corte atrás da orelha, e vai buscar o tumorzinho. E assim, a cirurgia é uma cirurgia complexa, mas hoje em dia a gente já tem uma experiência muito maior dessa cirurgia, porque dentro desse conduto auditivo interno que a gente fala, ele passa 2 nervos importantes, né? O nervo vestibular, que é o nervo que vai irrigar lá, que vai inervar o labirinto, e o nervo facial, que vai fazer a mímica facial, que vai fazer a movimentação. Então, infelizmente, você pode ter uma lesão desse nervo facial. Mas, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas estão bem mais avançadas, a ponto de até alguns lugares, alguns centros do mundo, como Holanda, Estados Unidos, eles já fazem como primeira intervenção, já nem fazem mais o acompanhamento, eles já vão para a cirurgia, exatamente porque você consegue ter uma preservação grande do nervo facial, que é o maior temor dessa cirurgia mesmo. Tá vendo, José? Que explicação fantástica do Dr. Ricardo aqui. Tenho certeza que isso também esclareceu e tranquilizou você, viu? Boa sorte aí. Continue se cuidando, viu? Mais perguntas chegando aqui pelo WhatsApp. É a nossa amiga Jaqueline, de Niterói, Rio de Janeiro. Jaqueline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, doutor. Frei, sua bênção, Deus abençoe. Gostaria de saber qual procedimento é indicado quando a cera do ouvido endurece. É necessário realmente fazer uma lavagem ou existe algum outro medicamento para amolecer? Tá, a nossa amiga Jaqueline, doutor. Ô Jaqueline, existem alguns medicamentos para amolecer a cera, né, bem famosos, nomes bem conhecidos no mercado, mas o grande problema de você só amolecer a cera é que você acaba empurrando ela para dentro e acaba piorando um pouco sua audição. Então a gente orienta mesmo o uso dessas medicações para amolecer a cera quando você já tem uma lavagem auditiva programada. Então você usa a medicação para amolecer a cera e aí faz a remoção através da lavagem. Algumas crianças que têm uma maior dificuldade por conta de alguns problemas neurológicos, você até usa esses casos, mas são casos muito, muito específicos, tá, Jaqueline? Então, a medicação para amolecer a cera, só se você já tiver uma lavagem programada aí, tá? Ô, doutor Ricardo, agora sim, olhando para a sua câmera aqui, para quem está em casa, assim, qual é a lição de casa que nós devemos fazer para cuidar da nosso aparelho auditivo, da nossa garganta, enfim, principalmente nesse tempo que a gente tem que usar máscaras, tem que usar álcool em gel, que o cheirinho também resseca muitas coisas, ar-condicionado. Qual é a tarefa de casa que nós temos que fazer, doutor? A primeira coisa, vamos dividir aí, né, por setores.
A primeira coisa, para proteger o ouvido, não usar haste flexível, então para você não empurrar a cera lá para dentro, e evitar lugares com muito ruído, barulhos altos, assim, se for exposto a esse lugar, usar um protetor auditivo. Quando a gente fala de nariz, manter sempre uma lavagem nasal, a higiene nasal, jogar soro fisiológico constantemente no nariz, porque assim você vai acabar limpando o nariz, você tira a sujeira, partículas de pólen, poluição que estão lá dentro. E por último, da voz, a gente fala assim, evitar os ataques vocais. Então, assim, não ficar falando alto, não ficar gritando. Se precisar gritar, fazer voz projetada, fazer aquecimento da voz antes de fazer esse uso da voz. Então, é uma professora, é um padre, passa na fono, faz um treinamento de voz, aprende aquecimento, aprende desaquecimento da voz, para daí você, quando for apresentar o programa, quando for fazer a sua missa, aí, ou for dar sua aula, faz o aquecimento da voz, usa a voz e depois faz o desaquecimento da voz também. Gente, tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Ricardo Cavalcante. Quem quiser entrar em contato, o telefone está aparecendo na sua tela, 12-3922-3320. E também um grande abraço à Clínica Opus de São José dos Campos, hein? Que também cedeu aqui o doutor, é o clinicaopus.com.br. E o Instagram do Dr. Ricardo é dr.ricardocavalcante, né? Então, para você seguir também.